Amigos, é um grande prazer hoje a gente estar iniciando o primeiro podcast, né? De fato com cunho original, porque a gente está aqui trazendo a primeira entrevista do podcast de primeira, porque o podcast de primeira ele já foi startado aí há vários meses, mas no formato só de áudio, né? Fazendo a transcrição justamente das palestras, né? Que a nossa amada primeira igreja das pregações, né? Que os grandes pastores e preletores que passam pela primeira igreja semanalmente, então, são disponibilizados o áudio no formato lá de podcast, do nosso podcast de primeira. E hoje eu estou tendo a honra de startar, então, o primeiro podcast de primeira em formato de entrevista, com nada mais nada menos do que o nosso grande mentor, né, o nosso grande pastor Joel. E iniciando, né, pastor, essa primeira entrevista, né, de muitas que vão vir aí do podcast de primeira, com um momento histórico célebre, que é os 40 anos, né, do desafio Jovem do Recife, né? Inclusive está passando aqui na nossa tela. E a gente fica muito feliz por ter sido convidado, porque, né, é um projeto que a gente é voluntário, né? Que a gente é investidor, que eu comecei como trabalhar como voluntário com as ONGs, né, da primeira, entender que o doador, na verdade, ele é um investidor, né? E o maior investimento que um ser humano pode fazer é investir em vidas. É verdade? E aí, pastor, falando, né, e abrindo aqui sobre esse nosso primeiro podcast, né, de formato entrevista, trazendo como a temática os 40 anos do desafio Jovem do Recife, como é que era, na época, o Recife antes, né, do desafio Jovem, né? Ou seja, a gente fazendo um remake aí do Túnel do Tempo, como é que era o Recife antes de chegar ao desafio Jovem aqui? O cenário, realmente, da nossa cidade, apesar de ser uma cidade bonita, né, bela, a Suíça pernambucana, né, então nordestina, então o cenário não era agradável, né, você sabe muito bem, né, a população de Recife, praticamente 60% a 70% da população do estado de Pernambuco, né, veio morar em Recife, né? Então surgiu essas favelas. Que a gente chama de êxodo rural, né? O êxodo rural, justamente. E com isso, muita criança, né? Muita criança na rua cheirando cola, entendeu? Então era uma febre. Já naquela época. O uso indevido da cola, da Norcola já era grande, né? E infelizmente vendido, né? Para os menores, e depois foi proibido, mas eles tinham livre acesso, claro que tinha um adulto, né, que eram fornecedores disso. E isso, inclusive, havia arrastões ali na Cunha da Boa Vista, que até muitas lojas tinham que fechar, porque eles entravam, e quem estava no meio do caminho, eles, né, aconteceu isso em todo o Brasil, mas aqui também havia muita gente, até muitas pessoas foram atingidas ali na Cunha da Boa Vista, na ponte, entendeu? Porque eles roubavam, né, a carteira, o talão de cheque, já tinha o fornecedor. Então, esse entendeu? problema social ele não é recente, não ele já é muito, né? Muito antigo. Então, e eu me lembro que às vezes eu abordava uma dessas crianças, ele tentava trazer ele para uma nova realidade, mas eles iam, né? Além da dependência, ele roubando a carteira, o cartão com o talão de cheque, eles tinham X, meio salário mínimo, né? Então, olha, que ele conseguia isso num dia. Ele ia trabalhar para ganhar um salário no mês, então já tinha essa, né, visão de empreender de forma errada. Justamente. Né? E também, e com isso, eles viviam na rua, né? As crianças abandonadas. Além das crianças, nós tínhamos o cenário, essa época, a coqueluche, a droga do pobre naquele momento era algafã composto. O algafã que era vendido nas farmácias ali, na Cunha da Boa Vista, um monte de farmácias.
Então, muitas vezes, você sabe, a primeira igreja batista do Recife está localizada na Conde da Boa Vista e tínhamos cultos, né? Temos culto de manhã, 7 horas da manhã, culto às 12h30, que muitos deles entravam, usavam até o banheiro da igreja, que era para se drogar, entendeu? Então, eles muitas vezes tinham gangrena nas pernas, porque apodreciam, então, às vezes tinha que amputar uma perna. Eles estavam caminhando até uma perna quase morta, entendeu? Então chegavam lá, sentavam nos bancos, ninguém aguentava, porque o odor é terrível. E a dependência era terrível. Que eu me lembro que um desses jovens entrou na igreja, nós temos várias histórias de Walter, Antônio Carlos, né? Mas o Sérgio Dourado, que me lembro, ele, quando eu abri a porta do banheiro, estava lá ele lá lavando uma seringa. Nossa. Que ele pegou na rua, assim, na porta da farmácia, lavando a seringa dentro do vaso sanitário. Se o senhor não visse, o senhor não acreditava. Né? É impossível, né? E ele mostrou a cena, como é que ele faz. Então ele já estava na colher, ele diluía os comprimidos de algafã, né? Então ele mesmo se aplicava, ele esquentava, pegava a água do vaso sanitário, nossa, entendeu? Lavava a seringa, esquentava para não dar o choque anafilático, entendeu? E injetava na veia. Quando ele estava injetando, ele disse, olha, eu não vou deixar você injetar, porque você pode morrer aqui. E eu não quero assistir isso, entendeu? Então, aí... Isso começou a gerar uma comoção no senhor, né? Porque foi uma coisa que começou a ficar terrível. Constante, né? De estar no centro, a igreja então começando a receber esse público. E isso é 40 anos antes, entendeu? Então, isso já era... Eu era seminarista. Você era seminarista. Entendeu? Então, eu via essas pessoas, eu disse a ele, eu faço o que você quiser. Ele disse, olha, eu faço o que eu quiser, mas agora eu preciso tomar. Ele saiu correndo, foi a 2 quarteirões, voltou, sentou no primeiro banco e disse, olha, essa é assim, minha sina. Eu tenho que usar isso em uma hora, eu tenho que tomar uma dose. Ele inclusive, já tinha monitorado para ficar normal. Passava o efeito. Entendeu? Para ficar normal. E era a cocaína do pobre, porque as pessoas compravam o algafã nas farmácias, que depois foi proibido. Entendeu? Então, tinha... Era... a Cracolândia hoje, né, que está na Maciel Pinheiro, que está na Praça do Diário, né, nas praças, infelizmente. Então, era ali no Beco da Fome. Sim. O Beco da Fome ali do lado das lojas americanas. Aquele beco ali era o ponte, onde muitos deles, e é por isso que muitos deles iam para a igreja, entendeu? Entregavam a vida a Jesus e dizia, e aí, você vai me levar para onde? Né? E eu saía dali perturbado para o seminário, o que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer? Né? Eu quero Jesus, mas eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu estou desse jeito, entendeu? Então, isso nos incomodou, nos perturbou. Então, o cenário era esse. Então, muitos deles, para você ver, os pais internavam em clínica psiquiátrica e deixavam lá. A história de Robertão, a história de vários que nós tiramos da clínica psiquiátrica e os pais nem queriam saber e deixavam, mandava mesmo. Porque não era só uma questão psicológica, não era só uma questão mental. Era questão espiritual também. Espiritual mesmo, entendeu? E muitos deles aprenderam a se aplicar. Muitas vezes era porque a coqueluche era cola, maconha e algafã. Que nem todo mundo tinha dinheiro para comprar cocaína. Então a cocaína era a droga do rico, né? Que era muito cara. Então, mas a população, o povão, então era dependente de cola, dependente de maconha e dependente do algafã, né? Então, a ordem social, não era? Os isso mais ricos, classe média. Era isso mesmo. E mais pobres. Esse era o cenário. E muitos deles eram filhinho de papai, né? E um desses filhinhos de papai veio a história de Débora. Débora, uma carioca linda, uma menina bonita, 16 anos de idade, que chegou na igreja, chegou no seminário, e a gente tentou ajudar. Débora foi
era uma menina de família, que tinha condições financeiras, mas internaram ela na clínica psiquiátrica e deixaram ela lá. E lá ela se tornou aplicadora. Lá ela aprendeu a tomar o Algafar. Nossa, ela entendeu? Ela aprendeu a tomar. E ela era linda, bonita, então no meio dos dependentes, você sabe, ela se prostituía para ter a dose dela e aplicava na vida dos outros. Então, e ela pediu socorro, tá? Então foi justamente que eu tentei ajudar ela com as famílias da igreja. Então ela ficou muito na casa do pastor Hélio, na casa de outros irmãos ali no centro, né? E uma vez eu visitando a casa para dar uma atenção a ela estava até querendo se jogar, entendeu? Eu peguei ela pelas pernas mesmo, ela queria se jogar. Porque você ela queria se jogar ali na 7 de setembro ali naquele primeiro prédio ali, onde a irmã Maria José ficou com ela, porque cada semana uma família ficava. Porque enquanto não tinha uma estrutura, não tinha lugar, não tinha casa de recuperação no Recife, entendeu? Então existe o pastor Nicodemos nessa época. Ele ainda não era pastor, então ele cuidava dos jovens viciados em Olinda, né? A gente já encaminhava pessoas para Brasília, entendeu? A gente encaminhava pessoas para Belo Horizonte, Brasília, onde tinha Fortaleza, onde tinha algumas casas de recuperação, e foi justamente essa menina no caminho da casa do pastor Hélio para a escola, que a gente colocou na escola, ela foi para a Palavra da Vida. Então, a gente cercou ela, tentando ajudá-la. Os amigos dela, infelizmente, num caminho desse, pegaram ela, levaram para o apartamento, deram uma overdose nela e mataram. Esquartejaram ela, botaram dentro de uma bolsa e jogou no rio. Entendeu? Até saiu no Diário de Pernambuco. Satanás está solto no mundo das drogas, mostrando a história de Débora, uma menina linda, né? Filha de uma classe média alta, e que conheceu as drogas e começou pela maconha, né? Então, o pessoal começou pela maconha e ela passou a tomar pico do pé ao pescoço. Inclusive, tramita a lei aí de aprovação da liberação da maconha. Então, pergunte aos viciados dependentes. Todo mundo começou de um cigarro, de um copo e de um cigarro de maconha. Eu sou a prova disso, né? Que pela misericórdia de Deus eu fui usuário por um tempo de maconha e graças a Deus assim, né? Justamente pela primeira igreja, eu fui para um culto lá, na época eram os skatistas de Cristo, lá com o pastor Daniel Caveira, abraço Daniel Caveira, e graças a Deus foi onde eu estava no processo, já que meio numa depressão ali, que eu não estava entendendo, né, o que estava acontecendo, né, já era Deus trabalhando, mas foi difícil, né, eu passei 5 anos. É isso mesmo. E foi justamente com a morte da Débora, houve uma inquietação na igreja, de modo geral. E tinha um pastor, Randy Rowan, da Assembleia de Deus, dos Estados Unidos, que ele trabalhava no Seminário Pentecostal aqui no Nordeste, e que ele veio ao meu encontro, né? Então, e ele pegou assim quase todos os pastores que estavam tendo a iniciativa de cuidar, né? E juntou. A primeira igreja lotou de pastores. Para esse encontro, para debater sobre esse tema. Para debater justamente o que é que a gente vai fazer, o que é que vai fazer. Né, que é justamente a pergunta que eu ia fazer aqui, que é como que surgiu, então, a ideia de ter uma casa de recuperação para dependentes químicos. Aconteceu, esse pastor juntou todas as pessoas, né? Nesse primeiro momento, nós tivemos muito apoio da Igreja Presbiteriana das Graças. Então, nós tínhamos lá a Nilza e a Deise, né? Então o pastor Arnulfo, entendeu? E o pastor Nicodemos também da Igreja Presbiteriana. Então o pastor Eli Batista da Metodista, pastor Alessi. Então tem muita gente, né? O pastor Eli Fernandes, que foi para a Liberdade. Então nós juntamos, e eu sei que foi criada uma diretoria, né? Então, e
até o primeiro capelão foi o pastor Nicodemos, né? E fiquei como coordenando o trabalho, e nesse tempo foi alugado uma granja em aldeia, tá certo? Mas precisava de obreiros, educadores, para começar. Sim. Como é que faria isso, né? Foi quando, justamente nessa época, eu e Juliana, nós casamos e saímos da lua de mel e fomos para Brasília, né? E fomos para Brasília, passamos 15 dias lá em Brasília, né? Com o pastor Galdino Moreira Filho. Foi ele praticamente o primeiro a iniciar. Aqui, ele filho do Desafio Jovem Internacional, que é o Globe Teen Challenge, David Wilkerson, que começou essa obra. Sim, no mundo, né? Então tem casa de recuperação em todo o mundo. Eu tive o prazer de conhecer as casas de recuperação e louvado seja Deus, né? Então tinha um pastor Reuel em Belo Horizonte, que eu tive contato com ele aqui também, e o Dr. Silas Munguba, que eu tive presente. Eu conheci essas casas de recuperação, esses líderes que foram mentores, né? Eu fui ver de perto como eles começaram a trabalhar. Era um mundo novo. É um mundo novo, não tinha alternativa, seminário, igreja, convenção, nada disso. Dados, nada, não existia. Então eu fui aprender com quem faz, né? Que a melhor coisa é estar junto de quem faz para aprender a fazer. Que a gente chama da modelagem, né? Não é verdade. E aí, né, nessa viagem que eu fiz com o Juliano, a gente veio com 3 obreiros. Eu trouxe 3 obreiros de lá e colocamos na granja, né? E foi uma viagem louca, até uma aventura que depois serve para uma... Você que tem umas histórias aí no Fusquinha, se meu Fusca falasse, né? A gente veio 3 na boleia do caminhão e 3 mulheres atrás, minha Juliana veio atrás. E a gente parou na praia de Piatã, fomos na Lagoa Baité, porque o pastor Carlos foi viciado ali, ele foi ver o tempo que ele tá. A gente curtiu lá em Atalaia. A gente dormia na praia, no sleep bag, imagine assim, né? Hoje você não faz mais isso, né? Nós, né? Então cada um vieram nós e nossas esposas, né? Então foi uma aventura maravilhosa. Pastor Galdino esteve aqui também. Foi um movimento assim de vários pastores, de várias igrejas. E louvado seja Deus. Essa foi a história inicial, a morte da Débora. Sensibilizou a comunidade evangélica e deu início ao Desafio Jovem, e levamos para o Desafio Jovem os primeiros alunos. Nós temos o pastor Sérgio, que pregou já no ano passado lá na igreja. Sim. Né? E que ele ainda é fruto da turma que eu mandei para Brasília. Antes de ter o desafio, eu mandava a gente para Brasília. Sim, mas a gente não tinha condições de poder manter. Que hoje é pastor e tem muita gente que já passou pelo desafio. Então aí a gente começou a internar, né? Então aí a história começou lá na granja, lá em Aldeia, né? Ali no quilômetro, perto da Telebrás. Ali foi os primeiros passos do desafio, das instalações havia um lugar de então a triagem era feita na primeira igreja batista, né? Depois teve um espaço também que a doutora Deise e a Nísia, a Nísia Peixoto também participou, que era da Igreja Presbiteriana das Graças, participou, essa turma toda participou, ajudou, fortaleceu no início realmente. E tivemos o apoio logo em seguida da Visão Mundial. A Visão Mundial foi o pastor Manfredo Grelet, que foi meu professor, mentor maravilhoso para a minha vida. Que inclusive tem homenagem para ele lá no seminário, né? Tem um quadro. Ele era o pastor da Capunga e professor de teologia contemporânea no seminário. Ele passou a presidir no Brasil a Visão Mundial, e ele nos apoiou nos primeiros 3 anos. Foi que bênção, né? Foi. Então eu teve o privilégio de estudar com ele, se tornou amigo, e ele comprou a ideia, sendo o presidente da Visão Mundial. Que foi a primeira instituição a apadrinhar, a apoiar o Desafio Jovem do Recife. Entendeu? E isso foi muito importante no início, né? Você sabe que muita gente
não acreditava muito, o pessoal tinha medo, né? Por causa, além disso tudo, isso que a gente mostrou, esse cenário de Recife, existe o tráfico de drogas. E que você sabe que hoje está em todo mundo, né? Que sustenta o tráfico, que sustenta a máfia no mundo, realmente, naquela época era droga. Hoje é a prostituição infantil, a venda de órgãos e a droga. Sim. São os três que hoje sustentam todas essas máfias, entendeu? Tem a máfia chinesa, a máfia chinesa, japonesa, a italiana, Estados Unidos, Brasil. Então essas máfias, elas estão interligadas, muito interligadas, unidas e com um propósito. E vocês sabem disso. Esses dias eu conversava com um amigo que ele é policial civil do interior, e ele falando que o PCC, primeiro comando da capital, fortemente instalado aqui no interior do estado, olha só. Já está aqui, né? Então você vê uma coisa, naquela época eles tomavam conta do lixo do mundo, eu tive em alguns seminários, né? E eles tomavam conta do lixo do mundo, das lavanderias. Então, como é que eles lavam o dinheiro hoje? Então, as farmácias, a rede de farmácia, é lavagem de dinheiro, entendeu? Rede de hotéis, lavagem de dinheiro. Lavanderias continuam. Tem muitas lavanderias no mundo, entendeu? Que são só de fachada. Tudo isso é lavagem de dinheiro. Você vê aqui mesmo. Veja as farmácias aqui. Essas redes de farmácias que entram e saem. Recentemente teve uma que foi fechada porque foi descoberta uma lavagem de dinheiro mesmo. E só compram lugares maravilhosos. Nobres, né? Tem farmácia aí 10 no mesmo canto que você não encontra ninguém dentro, mas está lá, tem farmácia. Firme e forte, instalações. Tem mais farmácia do que gente, não é verdade? Não é verdade? Então isso é lavagem de dinheiro. É um desafio por desafio, né? Verdade. E dentro desses desafios, pastor, né, que ao longo desses 40 anos, né, que com a graça e a misericórdia de Deus, né, o Senhor abençoando o movimento, a instituição, quais os marcos históricos que o Senhor pode trazer aqui para quem ouve a gente, que o desafio ele conseguiu conquistar um espaço de respeito mediante a população recifense e inclusive a nível estadual aqui em Pernambuco? Olha, o Desafio Jovem, depois que a gente conseguiu aquele casarão, né, o casarão ali da Várzea, né, e graças a Deus, assim, a gente teve muito apoio com o governo Roberto Magalhães, Joaquim Francisco e Dr. Miguel Arraes, entendeu? Então, esses três governos foram importantes, né? A compra daquele casarão foi através do governador Joaquim Francisco. Entendeu? Foi o ultimato do governo, com o apoio do líder aqui, do clube lojista do CDL. O CDL teve participação nisso, né? E graças a Deus a gente conseguiu, eles compraram o casarão e doaram ao Desafio Jovem, e depois a gente conseguiu um apoio grande para a reforma toda estrutural, de uma companhia internacional que tem ali em Itamaracá, eu me esqueci o nome, e tivemos o apoio do desembargador Dr. Nildo Neri. Esse homem também foi um homem de Deus, ele faleceu, que ajudou bastante junto o SESI, o Senai. Eles montaram todo o acabamento do casarão. O doutor Armando Monteiro, o desembargador pediu ao Armando Monteiro, o doutor Armando, para terminar a obra. A estrutura, toda a metálica estrutura lá. Né? Pronto, então, graças a Deus, nessa época eu estava muito ligado. Eu participei nos governos de doutor Joaquim Francisco e Miguel Arraes, do Conselho de Entorpecente. Então, o Desafio Jovem, ele tinha uma cadeira no Conselho de Entorpecente. Nessa época, o Conselho de Entorpecente era extraordinário. Tinha representação de todos os segmentos da sociedade.
entendeu? Então, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, saúde, educação, então, e a gente estava ali representando os evangélicos como comunidade terapêutica, entendeu? Então, tive o prazer de não só de fazer parte do primeiro conselho de entorpecente, como também a gente fundou os conselhos municipais em todo o estado. Então, eu caminhei pela Polígono da Maconha, todos esses... Dentro do interiorzão ali. Íamos até com o próprio o carro do governador, com o desembargador, porque tinha gente da justiça, né? Então, nessa época, então a gente... tinha alguém da fazenda também, porque fazia o circo, né? E você sabe que tinha muita apreensão, entendeu? E algumas coisas que poderia ser caminhado para as casas terapêuticas, sim, né? Então havia um trabalho extraordinário e assim, bem unido. Se o crime está organizado, sociedade tem que também se organizar. A sociedade precisa se organizar. Que a luta contra as drogas não pode ser polícia só civil, militar, federal, entendeu? Justiça. Então, toda a comunidade. Então, o crime, eu dizia sempre isso, que o crime está unido e organizado. E a sociedade está desunida, desorganizada, porque todo mundo quer ser o pai da criança. Sim. Cada um quer mostrar os seus feitos, entendeu? E vive essa briga entre polícias e educação, saúde, querendo também ser o pai da criança, entendeu? Contra as comunidades terapêuticas, entendeu? E isso é uma luta que todo mundo devia se unir, entendeu? Tem participação de cada um, tá certo? Então, mas infelizmente querem ficar com os recursos, querem ser, né? Querem realmente ser o protagonista dos programas de recuperação, e que você sabe que não acontece assim, não é verdade? Então tem gente que jamais entra no CAPS e do CAPS vai para o desafio. Tá certo? Muita gente que se recupera, pode se recuperar lá no CAPS, mas a maioria se recupera no Desafio Jovem. Então o Desafio Jovem tem no Brasil, no mundo todo. Entendeu? A gente não pode mudar isso. E aí, pastor Joel, para quem, né, tá hoje de repente ouvindo a gente e tendo esse primeiro contato sobre, né, a presença, né, do Desafio Jovem aqui em Recife, apesar de já estar há 40 anos, mas de vez em quando eu converso com algumas pessoas e tem gente que ainda não conhece ou só ouviu falar, mas nunca teve contato. O que diferencia o Desafio Jovem, então, como o senhor falou, né, das instituições psiquiátricas, né, ou porque, de repente, né, vai para o CAPS, não consegue, né, ser ali tratado de fato, e quando vai para o desafio tem essa transformação. O que é que tem de diferencial? E outra coisa também, que eu acho que muita gente não sabe, também se tem algum custo para poder ser internado lá. Pronto, o Desafio Jovem, você sabe que nesses 40 anos sempre foi gratuito. Perfeito. Certo? Então o trabalho é gratuito, como é nos Estados Unidos. O Globo de Charlie, então ninguém paga para ser tratado, porque a igreja está perto, a sociedade, até o governo está perto. Eles têm umas lojas lá, o Walmart só de doações, lojas, tem tudo. Então tem tudo que você quer comprar um carro novo, o carro velho vai para o desafio, a lancha velha vai para o desafio, tudo vai. Uau. Você entendeu? Então ele tem lojas assim que você fica, para enlouquecer, parece um Walmart, mas é tudo doação. O pessoal morre, as roupas vai tudo para esse lugar, entendeu? Onde vai sustentar as casas de recuperação. Existe então uma cultura, já existe. Justamente. Esse processo de apoio, né? De apoio. Pronto. E isso é fantástico. O Desafio Jovem, então, e a gente trabalha com filho de João Ninguém, entendeu? Que não tem recurso para... Então, muitas vezes, mas também tem um filho de papai que chegou lá, até médico a gente tratou, médico, entendeu? Que chegou no fundo do poço, que a família nem mais quer saber. Entendeu? Que não tinha recurso nenhum. Entendeu? E foi que a família não queria mais investir. Não quer saber, já jogou no lixo. Entendeu? Tem gente que enterrava vivo dentro de clínica psiquiátrica.
entendeu? E desejava até a morte. Era melhor morrer do que ser o filho ser chamado de maconheiro. Então, o pessoal da alta saúde não queria ter um filho maconheiro, um filho drogado, entendeu? Então, escondia. Tem muita gente que entregava lá no desafio, ó, não diga a ninguém não. Meu Deus. Sim, não diga a ninguém não. Tem muita gente que chegava a fazer isso. Eu sei que tem a questão, por questão de segurança, né? Que muitos chegam ali, assim, com a última salvação, né? É o último luz no fim do túnel, na questão ali de fugir do tráfico, né? Que está devendo ao tráfico e está ali a ponto de ser... E nós temos um intercâmbio que às vezes, até para preservar a vida, entendeu? Por conta que o cara aprontou tanto, a gente mandar para a Espanha, mandar para os Estados Unidos. Sim. E mandar para outros estados sem a pessoa saber, né? Então a gente sempre andou do lado da justiça, certo? Então, se a pessoa tem algum problema com a justiça, ele vai pagar. Entendeu? Então, por isso que a gente faz a triagem e a gente trabalha junto. Então, se ele quando no dia de responder, ele vai ter que responder os crimes e as coisas que cometeu. Eu sempre tive presente na academia de polícia. Meu sogro sempre me levava para fazer palestra para todo. Ele queria humanizar. Entendeu, doutor? Com o desembargador doutor Nildo Neri, ele me convidou para ir junto com um desembargador para o Rio de Janeiro representar o Pernambuco na justiça terapêutica, que começou aqui no Brasil, foi aqui em Pernambuco. E o Desafio Jovem fez parte do início da justiça terapêutica aqui no estado de Pernambuco, tá certo? Então, e a gente recebia justamente os dependentes viciados em maconha, que às vezes por causa de quantidade pouca, entendeu? Às vezes o pessoal já botava dentro de junto de traficantes, de pessoas dentro do presídio, que eu acho que é uma coisa absurda. Sim. Né? Então é uma pessoa... Porque em vez de ressexualizar, verdade, acabava... Né? Pronto. Então então essas pessoas eram encaminhadas, em vez de pagar uma cadeia, né, ia para o hotel, então ia para o Desafio Jovem e ficava com a sua liberdade assistida, entendeu? Então sempre ia prestar conta, então, e a gente tinha ainda tem hoje, nós temos essa interação, sim, entendeu? Mas começou, o Desafio Jovem fez parte do início da justiça terapêutica aqui no estado, no Rio Grande do Sul também, entendeu? Eu tive o contato lá com desembargadores, juízes e casas terapêuticas, entendeu? Então isso foi fantástico, isso era um sonho para isso acontecer, porque muitos foram, infelizmente, um Fernandinho Beiramar, era um viciado em maconha, que jogaram dentro do presídio, e lá ele aprendeu a ser um traficante, convivendo com os outros traficantes, e lá é a universidade. Não é verdade? Então você pega um jovem viciado, um dependente, e joga dentro de um presídio, o que é que você acha que vai aprender? Não é verdade? Agora, claro, se ele tem um crime, ele tem que responder. Sim. Não é verdade? Mas se ele é um dependente, então é réu primário, então ele às vezes ele roubou para manter o vício. Sim. Né? Então, mas ele não é um ladrão. Mas a dependência leva à loucura. Sim. Não é verdade? Então precisa ser. Cada pessoa tem que ter um tratamento digno, tá certo? Então o Desafio Jovem se colocou à disposição. Então eu fui. Por isso que o desembargador foi uma pessoa maravilhosa. Inclusive, no casarão tá lá, o nome dele tá lá, a estalagem lá. Ele é homenageado, que foi uma pessoa que ajudou muito o Desafio Jovem. Tá certo? Então ele mobilizou muita gente da cidade para você ver a vontade política de pessoas que querem ajudar. Tá? Ali, na época do SESI Senai que ele mandou, foi mais de 1.700 jovens foram profissionalizados, porque eles botaram as carretas. O SESI Senai botou as carretas. Entendeu? Então o pessoal aprendia, né? O pessoal colocou o gesso, aprendia e tudo foi aplicado, a sala de... A prática foi o desafio. Olha que bacana. Gesso, piso, elétrica, hidráulica. Então, eles aprendiam e todo aquele casarão foi feito por estagiários. Foi o estágio
de pessoas que foram para... E foi uma benção também, até os meninos do desafio entrou também, aprenderam uma profissão. Saíram com uma profissão. Como isso é importante, né? E como sempre teve, inclusive vale ressaltar, né, os cursos profissionalizantes dentro do desafio, né? É verdade. Então, esse aí foi um dos marcos importantes. Então, hoje, o Desafio Jovem tem 2 granjas, né? O Casarão da Várzea, né? Que são tudo isso aí foi a mobilização da sociedade, de pessoas importantes, e que realmente foi ali e ajudou bastante. O Desafio Jovem, uma das coisas, assim, outro marco importante, foi o Tocha 91 e 92. Sim. Um movimento, nós fizemos prevenção com o Davi Vanderlei e toda a equipe do Desafio, daqui de Recife até Petrolina. Então, e aqui no Recife, em 91, 92, nós fizemos um movimento chamado Tocha, né, que a tocha era levada de uma igreja para outra. Então, todas as igrejas estavam sempre andamos juntos. O Desafio Jovem foi uma união denominacional, entendeu? Não tinha uma bandeira, né, só dos batistas. Então, nós nos unimos nisso, entendeu? As igrejas presbiterianas, batista, congregacional. Então todos nós, nossos filhos, tudo participando da tocha. Então era carreata. Então era uma semana. Toda noite tinha carreata, bicicleta, movimentação, corrida. Ali, então a juventude das igrejas tudo correndo, entendeu? Então era caminhada, tinha tudo, né? Vida sim, drogas não, ame seus filhos antes que um traficante adote, entendeu? E foi uma campanha na cidade, a gente maciça, e também fez prevenções nas escolas, e terminamos com o Davi Vanderlei em cima de um trio elétrico da Turma do Pinguim ali em Boa Viagem. Fechamos Boa Viagem, a juventude toda a igreja cantando, onde o Davi gravou o seu CD Vida Sim, Drogas Não, com uma banda. Que faz sucesso até hoje, Até hoje, né? Então, e em 92, então a Rede Globo acompanhou, saiu no Jornal Nacional. E isso aconteceu no ano seguinte em Olinda, que o prefeito de Olinda me chamou, então, com Cimeia, o pessoal lá de Olinda, a igreja de Olinda também se levantou para fazer o mesmo movimento. E foi feito nas escolas de Olinda, terminamos ali no quartel, na frente do quartel ali de Olinda, também foi uma bênção grande. E mobilizamos não só as igrejas, como as escolas, os estudantes foram para a rua para dizer não às drogas. Então isso aí foi algo que marcou, né? Marcou o Estado e foi um movimento saudável, né? Em favor da vida. A gente vê, né, que o desafio é um movimento mesmo de vanguarda, né? Que ao longo de cada década aí, que vem passando, deixando sua marca, né, positiva de mudança e transformação. E quando a gente fala justamente de transformação, quais são os frutos, né, que chamam a atenção de quem passou pelo desafio, está passando, que inclusive tem algo ali, né, que já está para se falar aqui de frutos, que o senhor lembra aí? Olha, meu querido, é tanta gente que passou. Nós temos milhares, né? Nós precisamos até fazer um movimento para resgatar aí vidas. Toda semana a gente sempre tem alguém, em qualquer lugar, até fora. Agora, quando eu fui aos Estados Unidos, eu encontrei alguém no hotel e me chamou assim, me abraçou. Eu passei por lá. Eita, olha só. Isso eu passei por lá. O senhor me transformou. Eu digo que é o momento Jesus Card, não tem preço. É verdade. Muitos, meu querido. Há 2 anos atrás, a gente estava aqui no movimento e um juiz, ele chegou para mim e disse: pastor, eu passei pela casa. O senhor se lembra de mim? Eu passei pela casa de recuperação, estudei, hoje eu sou juiz. E ele é em Caruaru, né? Então, olha só isso. E vários pastores, né? Muitos pastores, funcionários públicos em Brasília, aqui, entendeu? É tanta gente, pessoas maravilhosas que Deus tem
muitas crianças, que naquela época a gente levava até criança, né? A gente pegava a criança na rua, há 40 anos atrás a gente pegava na criança na rua e levava, entendeu? De cola, sem nada. Então as pessoas... Pela graça e misericórdia de Deus. A gente encontrava na rua dormindo com cola. Vai para o desafio. Vai para o desafio. Então a gente pegava, e quando ele acordava, estava lá, entendeu? E graças a Deus, e a maioria ficava mesmo, entendeu? Depois a gente procurava a família, então não tinha esse... hoje não podemos mais fazer assim, né? Porque tem um conselho tutelar, tem a segunda vara da infância, que tudo isso é importante. Chegamos a ter 100 pessoas dentro de uma casa de recuperação. Então, muita gente foi recuperada. Então, hoje nós temos todos os segmentos da sociedade, até políticos mesmo. Tem políticos, né? Do mesmo estilo do Magno Malta, que é um senador, que foi fruto de uma casa de recuperação. Sim. Né? Que foi meu colega ele saiu da casa de recuperação e veio para o seminário e estudou comigo. Eita. Nessa época, né? Entendeu? Então, e a gente, ele iniciou a sua casa terapêutica lá no Espírito Santo. Sim. E foi aí ele seguiu mais a carreira política. Então, nós temos vários que hoje são vereadores em Aracaju, em outros lugares do país, que de vez em quando me abordam e dizem... e agradece a Deus pela vida. Hoje mesmo eu estava no gabinete, alguém foi ao meu encontro. Ela disse, foi Rebeca, que ela fez até um livro, que ela foi me entregar, porque ela descobriu que ela é adotada. Ela foi adotada. E a mãe dela deixou lá no casarão ela. E foi lá no casarão, na estalagem, né, que Deus... Que é a mãe adotiva dela, que criou ela, e ela descobriu agora, depois de adulto. E a mãe disse, olha, vai lá e fala com o pastor José, se ele é vivo, vá atrás dele. E foi por causa dessa... Olha só que bacana, gente. Entendeu? E graças a Deus, Rebeca ela estava dizendo que ela era assim, finalizando assim, o que ela precisava colocar um fim nesse passado dela, e ela agradecendo a Deus porque pela estalagem existir, porque foi ali onde ela foi abençoada. Que surpresa, né? Ela foi abençoada, ela conheceu a mãe que criou, né? E hoje é a esposa de um pastor. Olha isso. Né? Então isso nos alegra, né? Então eu acho que o Desafio Jovem é a estalagem das igrejas, né? E a igreja é o hospital de Deus. Como você fala, é o pronto-socorro que tem um socorro pronto. É verdade. Para sarar todos os feridos da cidade. Né? Pastor João, a gente já está chegando no finalzinho aqui, conversa muito boa. E duas perguntas, né? Que fica um pouco até redundante, mas hoje, quais os desafios do Desafio Jovem, né, para poder continuar ainda firme, forte e valente, como diz um amigo meu, mantendo esse trabalho tão bonito, tão maravilhoso? Tem vários desafios, né? Quais são as prioridades, as necessidades? Nós temos, na realidade, o Desafio Jovem, você sabe, o caminho do desafio é muito forte, por causa de barro, né? Então, são 7 quilômetros ali nós estamos com os carros antigos, precisamos de carros novos, né? Precisamos de uma caminhonete, para poder carregar suprimentos, levar pessoas, trazer pessoas, sim. Né? Temos 2 granjas, estamos aí tentando colocar a energia solar, sim, né? Sim. Então isso tem também... Já está bem encaminhado. Já está bem encaminhado, é verdade. Coisa boa. Então, conseguimos... Já vai trazer uma redução bacana aí. Existe uma verba parlamentar, né? Que o André Ferreira conseguiu. E estamos tentando ver se... André Ferreira. Pronto. André Ferreira. E para a gente conseguir, e conseguimos aí também o apoio da nossa... a empresa que vai fazer, né? Que é como é o nome de Ananias. Insole. A Insole. Gratidão também, a Ananias, Insole Energia. A Insole vai ser participação também nisso que aí. Bacana. Então isso é uma bênção grande. E ele também está sendo
grande ajudador do Desafio Jovem. Nós louvamos a Deus por isso. E temos algumas dívidas trabalhistas do passado, né? Porque nós passamos esses 2 anos da pandemia. Você sabe, o Desafio Jovem tem um telemarketing. E o telemarketing, muita gente ficou desempregado na pandemia. Muita gente que doava, porque o Desafio Jovem vive de doação. Sim. Das igrejas, das pessoas. Então, porque hoje não tem nenhuma ajuda fixa do governo. Não temos. De uma entidade. Nada. A igreja apoia. Graças a Deus o alimento nunca deixou faltar. Sim. Então nós temos apoio de banco de alimentos. Então isso também soma, ajuda. O apoio das igrejas soma, ajuda. Eu louvo a Deus pela vida de todas as igrejas que têm ajudado. O telemarketing tem ajudado. Quem hoje, querendo apoiar o Desafio Jovem, qual é o caminho mais fácil, pastor? O caminho, nós estamos sempre apresentando. Você pode entrar no site do Desafio Jovem. Nós temos a rede social, então isso é importante. E está lá a forma, tem um Pix, tem a conta. E melhor ainda, o que você pode ir lá visitar em loco, já perto. Para você vai ver a necessidade. Somente. O que os olhos não vê, o coração não sente. É verdade. Você precisa ir lá e ver a necessidade. Então tem gente que a gente quer projetos que dê, né? Como esse projeto de energia solar vai ser uma benção, porque a gente não vai pagar mais energia. Uhum. Não é verdade? Então isso é um projeto. Perfeito. Que tira a dependência, né? Então, e uma das coisas assim mais dificultosas é o pagamento dos educadores, que a gente precisa honrar, porque eles dormem e acordam com os alunos. Não é verdade? Às vezes os pais nem têm condições de estar junto, às vezes, de seus filhos. Né? Então ali é gente, e todos os nossos obreiros, é fruto. Eles sentiu na pele. Então eles são fruto da própria obra, que são pastores, são casados, são homens de Deus que estão ali pagando o preço, porque alguém pagou o preço com ele. Então, e o trabalho é feito com amor, tá certo? Então, de pessoas apaixonadas e que está pronto a cuidar. E essa, aí onde faz a diferença de qualquer casa de recuperação. Sim. Não está ali por causa do dinheiro, Sim. Está ali porque foi amado, entendeu? E tem prazer de amar, porque recebeu o amor de Deus, o cuidado de Deus, então tem o mesmo tempo para cuidar. Então o Desafio Jovem precisa de transportes, entendeu? Porque os carros, os carros do Desafio já tem 20 anos de uso. Nossa. Então, pela graça mesmo ali, Deus ainda segurando. É pela fé mesmo, né? Esses 2 anos de pandemia não foi fácil, mas graças a Deus... Tem um bazar também, Tem né? um bazar. Então você, se você quer quer desfazer de propriedade, desfazer de coisas, de roupa, então leve no Desafio Jovem. Não é uma seita, mas aceita tudo. Aceita tudo, entendeu? Então aí, isso gente. é uma bênção grande, porque o bazar é uma forma de entrada, entendeu? Para a gente honrar o nosso compromisso com os obreiros, né? Isso é importante. E as despesas semanais, né? Sim. São diferentes. E às vezes a gente tem que levar o aluno para o médico, entendeu? A gente precisa levar para o dentista, depois que você sabe, né? Passa na rua... Entendeu? Tomar droga não sente nada, mas você tira a droga, efeito colateral, aí, meu irmão, é dor por todo canto. Então, os dentes podres, entendeu? Tem que fazer tratamento. Então, a gente tem que tratar holisticamente tudo, né? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, tem um acompanhamento psicológico, tem assistência social. Não é só isso, você sabe, tem a família. Sim. A gente acompanha a família, porque a gente tem que trabalhar a família para receber de volta. A reintegração na sociedade, o emprego. Então você abrir a porta para empregar, isso é importante. Sim. E essa é uma forma de reintegrar, né, um jovem. Que, inclusive, empresas, escolas podem estar indo lá fazer parceria, Parceria, é verdade. Hoje está tendo um curso de instalador de energia solar, né? Pronto, justamente. Isso vai ser uma benção, né? Tudo isso, você vê, tudo que é implantado, é benção, né? Isso. Porque você também está ensinando. Então, tem lá criação de peixe, galinha. Sim. Então, tudo isso é escola. Sim. Né?
as pessoas aprendem para eles criar a independência financeira dele, para ele poder viver, né? Casar, viver e ter uma vida. E a gente sabe que o trabalho dignifica o homem, né? É verdade. Faz ali corretamente. Entendeu? Pastor, e uma pergunta é, o que é que o senhor imagina e visualiza aí para os próximos 5, 10 anos, né, como missão do desafio, né? Hoje, por exemplo, o desafio está passando por esse processo aí de pandemia, atende hoje quantos internos? Está com a capacidade hoje? Olha, nós estamos na faixa de 30 pessoas. 30 pessoas. Porque você sabe que as áreas de tratamento não pode passar de 30 pessoas. Até para não ser um depósito de pessoas. Para dar qualidade, conforto, não a segurança. Porque a ideia é de um lar. Eles não vão para uma clínica. A gente não tem ideia de clínica, nem de depósito. Então ele vai para um lar. Isso já é um diferencial, né? Ele se sentir em casa. Em casa. Então ali é um sentimento, eles têm que ver que ali é um lar. E que todo mundo participa do cuidado. Eles participam cozinhando, eles participam preservando, eles limpando, então todos participam, entendeu? Porque o tratamento é gratuito, então ninguém recebe privilégio. O que der para um tem que dar para todos. Perfeito. Então essa é a visão, até para que eles saiam dali diferente. Então esperamos, nós precisamos retomar a Casa de Recuperação de Mulheres. Sim, que já esteve em atividade. Atividade que a gente teve que parar. Né? Porque não tem recurso. Porque para mulheres você tem que ter um aparato melhor. Você tem que ter lá uma ginecologista, você tem que estar lá as condições, porque às vezes a mulher chega com um filho na barriga, outro na mão. E a gente não vai deixar de receber. Ou recebe ou não recebe. Certo. Entendeu? Perfeito. Então, se vier com um filho na barriga, outro na mão, então a gente tem o nosso abrigo para colocar a criança e ela vai ser tratada, amada, do jeito que ela vier. Se ela vier com AIDS, vai ser tratado. Do jeito que ela vier, ela será tratada. E a maternidade é um marco muito importante na vida de uma mulher. É verdade. E para isso, você sabe que você tem que ter o aparato. Sim. Você tem que ter um quarto específico por causa de algum contágio, tem doenças venéreas. Perfeito. Então tem um aparato necessário que com homens é mais fácil, até na barraca a gente bota. Mas a mulher a gente não bota na barraca. Não é verdade? Então nós temos uma estalagem, muito boa, que precisamos dar o cuidado necessário para retomar urgente o trabalho das mulheres. Porque há um índice grande também de mulheres dependentes. Sim. Tá certo? E, infelizmente, ela é camuflada porque a mulher se prostitui. Então, não tem muita gente, entendeu? Que se beneficia desse lado. Entendeu? Por isso que ela precisa do espaço. Nós precisamos do espaço das mulheres. Graças a Deus, nós temos o espaço da criança, que se chegar com a criança, nós temos onde colocar, e ela precisa ser tratada dignamente. Esse é um alvo, né? E porque a gente precisa de educadoras, tá certo? E todo o aparato necessário para reiniciarmos o trabalho com as mulheres. Estamos orando a Deus, pedindo a Deus. Esse é o sonho de ter as estalagens saudáveis, entendeu? E a Casa de Recuperação das Mulheres. E isso seria a maior alegria. Será. Né? Que a palavra tem poder, né? É verdade. Pastor Joel, eu fico muito feliz, muito honrado, né, de estar startando, então, o primeiro podcast de primeira, né, como entrevista, trazer hoje um conteúdo tão rico aí, né, a história de 40 anos do desafio, que inclusive deu uma palhinha sobre o que é que vai acontecer de homenagens aí para o Desafio Jovem esse ano, né, o que é que espera para a população aí, que já conhece, que é voluntário, que é investidor, e para quem também não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer o que é que vem de homenagens aí, de datas aí, que vocês têm preparado para homenagear o desafio. Esse ano, pelos 40 anos do Desafio Jovem, então já começa amanhã, né? Então nós estamos comemorando o nosso aniversário com o presente que você tem que dar ao Desafio Jovem, isso é importante. Vamos ter outros eventos que serão comunicados nas redes sociais. Vamos ter um evento no segundo semestre, lá no Marco Zero. No Marco Zero, certo? Olha com isso, a presença da Davi Vanderlei e outros grupos,
né, que estamos aguardando confirmação para isso acontecer, né? Então vai ser uma festa para toda a cidade do Recife. Pronto. Poder compartilhar. E tentar ver se a gente consegue todos aqueles que passaram pelo Desafio Jovem. Olha só, né? Todos essa é a cereja do bolo. Pronto. E todos que ajudam o Desafio Jovem. A gente está unido, as igrejas, né? A sociedade. Vai ser mais um grande marco histórico do desafio. É verdade. Recife. Então, acho que vai ser um movimento marcante. Tá certo? Que vai justamente... eu sei que vai ter homenagens tanto na Câmara de Vereadores como na Assembleia. Então, estamos aguardando o momento para que isso aconteça. Isso é maravilhoso. E você, Igreja do Senhor, você que ajuda diretamente, indiretamente, no telemarketing, nós louvamos ao Senhor pela vida de todos vocês. Pois é, fica a nossa gratidão e fica o convite para você que ainda não conhece. Então, o Desafio Jovem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, tem o site. Colocou no Google, né, pastor? Vai aparecer logo lá com muitas informações, matérias, né? Então, como ficou o convite aí, que tem já comemoração amanhã, que vai ter aí uma grande comemoração, celebração no segundo semestre aí, no Marco Zero, para ser um marco histórico aí, grandioso do Desafio Jovem. E dizer que você, então, que sente no coração o desejo de apoiar uma causa nobre, de apoiar, né, um projeto social que de fato gera transformação, que traz uma solução, inclusive, para uma problemática social, né? Então, Desafio Jovem, 40 anos, né, sobre a liderança do nosso honrado e grande pastor Joel. Nossa. E dizer que é um prazer, então, a gente tá finalizando aqui esse primeiro podcast de primeira, né, que é aí liderado pela Primeira Igreja Batista do Recife, que esse ano, agora em abril, completou 136 anos. 136 anos aqui no centro do Recife, também fazendo, né, a obra, cuidando, né, aí da toda a população recifense e dos passantes também de outros estados, que volta e meia vem ali atrás do socorro pronto, porque a igreja, como o pastor já falou, esse pronto-socorro. Então, amigos e amigas que nos ouviram aqui durante esse primeiro podcast, dizer que foi um prazer imenso estar com vocês. E fiquem conosco, nos acompanhem aqui pelas plataformas, vá pelo Instagram, ou seja, acompanhe também, né, o conteúdo da Primeira Igreja no YouTube, né, que tem muito conteúdo bacana lá. Tem a Juventude de Primeira também, que também aí vem com bastantes eventos e movimentos, né, para a semana aí, congresso, enfim. Muita coisa bacana que a Primeira Igreja Batista, de fato, vem sempre trazendo para abençoar aqui a cidade de Recife e o estado de Pernambuco. Então, amigos e amigas, Deus abençoe, grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast de Primeira.